Então Paulo ele está expressando no capítulo 5, versículo 14, dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa passagem ela chamou a minha atenção porque Paulo ele está falando de alguém que está dormindo, e que existe um chamado para este homem que está dormindo. E o interessante é que ao decorrer do versículo nós vemos que quem dorme não dorme entre os vivos, ele dorme entre aqueles que estão mortos. Paulo está tratando aqui de nada além do que a condição natural do homem, aquela condição que foi manchada pelo pecado no Jardim do Éden. Ele está dizendo: existe alguém que está dormindo espiritualmente, mas existe um chamado de alguém que pode mudar a sua condição. Existe alguém que está com os teus olhos fechados, e quem está dormindo dorme entre os mortos, então não existe vida em si próprio. Paulo nos faz lembrar de algo que aconteceu no passado, quando Deus se relacionava com o homem. E o interessante é que quando Deus ele cria o homem, acontece algo dentro dele que nós chamamos de Mitzrayim, que significa vida. O homem vive tanto espiritualmente quanto fisicamente. E a sua alma significa Nefesh, aponta para algo que é desejo, vontade e fome. Mas fome do quê? Fome de Deus. Por isso que o homem ele não consegue satisfazer a sua alma longe do seu Criador. Ele está dizendo que quando o homem cai, ele morre espiritualmente. Ele estava diante da videira verdadeira, diante da árvore da vida eterna, mas escolheu andar pelos seus próprios caminhos. Daquilo que Deus disse não olhe, o homem foi lá e olhou. Para aquilo que Deus disse não toque, o homem foi lá e tocou. O homem preferiu ouvir a voz da criatura do que a própria voz do seu Criador. Ele preferiu dar ouvidos a paixões da carne, aquilo que acendia em seu peito, do que olhar para si mesmo e dizer: eu não sou merecedor, mas Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é céus. Por causa disso, aquelas entradas eternas foram fechadas contra nós. Perceba que a humanidade que estava de pé no jardim, agora se encontra caída fora dele. E é isso que nós chamamos de depravação total. Não existe no homem vontade, não existe no homem capacidade para se levantar e voltar para as entradas eternas. Não existe no homem força alguma para se levantar e se relacionar com Deus, porque agora está dormindo. Está abraçado com aquela inércia da alma. Ele olha para o seu corpo, mas é como se ele não visse nada, porque quando ele dorme, quem dorme, dorme de noite, no meio das trevas. Ou seja, o seu rosto estava encoberto, porque o pecado encobre o nosso rosto de Deus para que Ele não nos veja. Então a condição do homem, da humanidade, é de alguém que está caído, é de alguém que está ferido. Paulo está dizendo: desperta tu que dormes, existe um chamado. Aleluia! O que a nossa igreja precisa entender, meu irmão, que o chamado do Evangelho de Cristo é para quem está morto espiritualmente. Se você está aqui esta noite é porque um dia você esteve caído, você esteve machucado, você esteve ferido, as pessoas não olhavam para o seu rosto, mas Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.